nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão ainda agitados, seus corações agitados, sua mente agitada. Pedir ao Mestre Jesus que envolva cada um de nossos irmãos, aqueles que aqui não puderam comparecer hoje por algum motivo. E pedindo a Jesus que envolva os nossos irmãos do Sul. Abrace a cada um, Senhor, nesse momento tão difícil. Abençoa a esperança no coração dos nossos irmãos necessitados, dos nossos irmãos que tudo perderam, seus entes queridos, seus bens materiais conseguidos com todo sacrifício. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo. Obrigada por esse banquete de luz que temos a certeza que será maravilhoso. Acolhe a nossa irmã Janine, e muita paz, muita luz e muita sabedoria. Gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. E que a paz se faça presente no coração de todos, de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Janine. Boa tarde. Boa tarde. A todos os que estão aqui presentes, os nossos irmãos e aos internautas que nos acompanham pelo canal do NEPOM. E que bom que nós podemos hoje conversar sobre esse tema, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E ele é preciso que a gente localize no Evangelho segundo o Espiritismo, ele compõe o capítulo 14, que é honra a teu pai e a tua mãe. E aí é interessante que a gente inicie falando do episódio que todos nós já conhecemos, acontecido com Cristo, quando então ele estava com outras pessoas em um local, e parecia, pela descrição, uma festividade, uma reunião, um encontro ou algo assim, e então alguém vem comunicá-lo de que os seus irmãos e sua mãe estavam então do lado de fora e pediam que ele então os colocasse ou para dentro ou comunicasse que estavam ali. E aí vem aquela resposta que a gente também já conhece, que causa estranheza. E estranheza essa que, obviamente, é fruto da nossa interpretação diante do que estava acontecendo ali. Ele faz a grande pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí uns podem pensar que ele foi indelicado, foi um momento de rebeldia, ou que Jesus não reconhecia ou respeitava sua mãe, ou não considerava os seus irmãos. Primeiro que a gente tem duas questões do ponto de vista histórico. Tem os historiadores que podem chegar a afirmar que Jesus de fato teve irmãos e que eles foram concebidos do casamento de Maria com José. Mas naquela época também nós sabemos que os primos também eram chamados como irmãos. Não é como hoje que a gente diz meu primo e minha prima, todos eram considerados como irmãos. Então, podem ser os primos de Jesus, e isso pode até explicar o distanciamento, a falta de entendimento que se tinha sobre a personalidade dele, e se forem também os irmãos consanguíneos, poderiam, por nível evolutivo, não entender que proposta Jesus, então, estava trazendo para todos nós. Sendo primo ou sendo irmão, isso não modifica e altera em nada a mensagem que ele veio trazer com essa resposta. Não é nisso que a gente deve deter a nossa atenção, mas no que é mesmo que ele estava falando. E claro que o Espiritismo consegue nos responder, como respondeu a todas as parábolas, todas as colocações e vivências dele. O que vai nos possibilitar entender mais ou menos aquilo que Jesus trouxe é a nossa consciência e nível evolutivo. Então a gente não necessariamente precisa ter uma espécie de pressa ou afã em conhecer determinadas coisas, porque à medida que formos evoluindo, nós vamos conseguir então compreender de uma forma mais próxima e fidedigna o que ele quis nos apresentar. Mas na pergunta e ao mesmo tempo resposta, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, ele estava falando da tal parentela espiritual e da parentela corporal.
E aí a gente vai começar então a fazer umas reflexões sobre uns pontos para que essa afirmativa em formato de pergunta se torne algo mais tranquilo para o nosso entendimento. Eu vou voltar um pouco, Gila, se você me permite, ao título do capítulo do Evangelho, Honra teu pai e a tua mãe, para a gente pensar o que é que essa palavra honra significa. Honra parte de uma perspectiva de um princípio em que eu sou instigado a agir no bem de forma reta, ética, proba. Então, cada vez que eu me refiro à honra, eu estou falando de algo que me mantém num caminho certo, reto, consoante às leis de Deus. E quando a gente também fala em honra, é uma consideração que a gente deve a alguém que tem mérito por aquilo que conquistou. Que aí podem ser questões, eu não estou me referindo a mérito do ponto de vista profissional ou de status social. Eu estou falando do campo moral, ou melhor, do campo ético, porque moral vai variar de acordo com o tempo, porque moral são os costumes e isso vai variar aos milhões, e nem sempre aquilo que hoje a gente considera como algo moralizante, daqui a alguns anos o será. Se a gente pensar nos séculos passados que o duelo era algo que moralmente poderia ser feito, porque eu estou ali pela honra, olha como honra era vista naquela época, a honra precisa ser lavada com sangue. Não é essa honra aqui, obviamente que não seria essa a honra que Jesus estava se referindo, mas ao mérito pela conquista do ponto de vista espiritual de algo que eu conquistei na minha caminhada evolutiva. Então, honra o teu pai e honra a tua mãe é honrar aqueles que te deram a possibilidade de estar no mundo. E pelo nosso entendimento espírita, pela reencarnação. Aí o Evangelho vai trazer aquela perguntinha básica e que é fundamental para que entendamos. Lá no trecho da ingratidão dos filhos e os laços de família, eu devo ser grata a um pai e uma mãe que nem sempre são aqueles que cabem no meu ideal de paternidade e maternidade. E aí a gente vai voltar para a lei de justiça. Tudo é justo, merecido e necessário. Se Deus é soberanamente justo e bom, eu tenho o pai e a mãe que é do meu merecimento, aos quais eu fiz jus. E isso também vai valer tanto para os pais como os filhos que têm. Isso vai ter outros desdobramentos que não está no assunto de hoje, mas é importante trazer também para não ficar parecendo que as nossas relações elas são pautadas em castigo e punição. Se esse é o filho que mereço ou o pai e mãe que mereço, eu desconfio por aquilo que sou, ou melhor, que estou, que não são esses o que eu gostaria de ter. E aí a gente também vai lembrar que nem sempre as relações são constituídas por débitos do passado, mas também por uma concessão que eu dou a determinados espíritos para que convivam comigo. Isso também, o parentesco corporal e espiritual explicam e estão dentro dessa resposta à pergunta de Jesus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele dá a resposta. Meu irmão, minha mãe e minha irmã é todo aquele que atende à vontade do Pai. Ponto final. Então, os meus afins, e aí a gente precisa pensar o que seriam os afins de Jesus. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são os meus irmãos, as minhas irmãs e minha mãe. Então, não importa se eu estou restrita a um círculo consanguíneo. Para o espírito, não é a carne e a matéria quem dá origem às relações que nós experimentamos. Até porque tem o princípio de que a carne vem da carne e o espírito vem do espírito. Quando somos concebidos, nós já pré-existimos na condição de essência espiritual. Os pais que nos concedem o corpo físico, daí honra a teu pai e tua mãe, que se não fosse eles não teriam a possibilidade de estarmos aqui no mundo. Honrar nesse sentido, de quem me concedeu a possibilidade de reescrever a história. E não necessariamente que as nossas relações serão as mais amistosas, as mais amorosas e cordiais. Uma coisa necessariamente não guarda relação com a outra. Podem ter famílias que se constituem de forma harmônica, com sintonia nos seus princípios, com os gostos, mas não necessariamente isso vai ser uma regra. A gente também pode encontrar grupos familiares onde o conflito seja a tônica. E isso também, se olharmos sob a ótica divina, da questão de refazermos os nossos laços, também é válido.
Porque num planeta de prova e expiação, encontrarmos relações dissonantes, discordantes e não agradáveis não é algo tão incomum, muito pelo contrário. Assim como nós podemos também estabelecer relações com outras pessoas que não são do nosso vínculo consanguíneo, mas as relações fluem com uma naturalidade, com uma harmonia, com amorosidade. Sabe aquela sensação, até o título do filme, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei? É um pouco nesse sentido que vamos percebendo que às vezes o amigo, o vizinho, o colega de trabalho pode ser muito mais afim e estabelecermos uma sintonia do que com aqueles que estão ao nosso lado, e aí pensando mesmo na parentela do ponto de vista corporal. Isso tudo que trago não se constitui novidade, está no Evangelho. Tem um texto também de Raul Teixeira muito interessante. O título do texto é Parentela Corporal e Parentela Espiritual, e ele se baseia nesse capítulo do Evangelho para construir esse capítulo. E aí eu vou trazer esses tópicos que estão lá no Evangelho para que a gente converse um pouquinho mais, eu faço essa troca. Lá a gente vai encontrar a afirmação de que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Eu já trouxe isso aqui para vocês de qualquer forma. Reencarnar num núcleo familiar ou numa célula familiar não significa que estou ali com espíritos afins. Eu posso estar por uma necessidade de rever a minha caminhada do passado, ou eu posso ser aquele espírito que digo, não, eu posso te receber sem nenhum problema. Sabem aqueles casos que a gente vê muito na literatura espírita, em que a dificuldade relacional chegou a um ponto tal que eu nem consigo acolher o outro numa possibilidade reencarnatória, mas tem outros espíritos que podem fazer. Geralmente, espíritos que aceitam esse tipo de incumbência já estão em um nível evolutivo um tanto quanto mais avançado, que mesmo sem uma relação muito próxima, aceitam acolher. E aí eu trouxe até um exemplo, mas não para agora, do que a mãe de André Luiz nos mostra no capítulo de Nosso Lar. E o quanto ela não precisava se envolver naquela condição, porque ela já estava no patamar evolutivo outro, que ela só precisava mesmo se elevar, mas ela volta para poder contribuir com aqueles espíritos. Pasmem, espíritos que, se formos pensar, e aí no lugar de essências que animam corpos femininos, até pensando nas nossas questões culturais, essa ideia de que alguém me traiu, então ou eu me vingo, ou eu busco outras estratégias, ou faço igual para retribuir na mesma moeda, não foi o raciocínio, a lógica e a postura que a mãe de André Luiz então assume. Que a gente pode até dizer que é uma tola, que é boba, ela não é nada disso, ela não está preocupada com convenção social e o seu nível evolutivo nem faz com que ela perca tempo dando satisfação da sua vida para os outros que ainda estão em um patamar um tanto quanto rasteiro da visão do que é mesmo estar na condição de espírito, assumir-se como tal e lembrar que é co-criador universal. Ainda estamos numa fase evolutiva de preocupação demasiada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Só que esses tempos de desgaste energético e com o que o outro vai pensar, achar e dizer, eu estou deixando a encarnação passar. E pasmem, quando eu volto para o mundo espiritual, não são as outras pessoas que eu deveria dar satisfação, mas a minha própria consciência e aqueles que contribuíram com minha programação espiritual. A encarnação é um átimo de segundo. É preciso lembrar que na condição de imortais, 60, 70, 100 anos não é absolutamente nada na caminhada de quem tem, não vou dizer nem toda a vida pela frente, porque essa não é a ideia, eu simplesmente não tenho fim. Eu tive um início, mas fim jamais o terei. Claro que os nossos corpos físicos ficarão por aqui. E não é ficarão de se perder, vão retornar ao fluido cósmico universal, porque é dele que nós vamos sempre tomando emprestado, e é o que a divindade nos concede, para que possamos nos manifestar no mundo e continuarmos nessa caminhada. O que a gente pode refletir como um grande desafio e talvez até um entrave à nossa caminhada evolutiva? É vivermos como se não fôssemos espíritos. Eu não estou falando de uma dificuldade, por exemplo, diante de um desencarne, aí eu sofro, eu choro, eu sinto a falta. Isso é natural ainda no nosso nível evolutivo.
vai chegar um momento que esse ir e vir vai ser algo tão tranquilo e tão natural que isso não vai nos causar a dor demasiada que ainda experimentamos. E não vamos cair naquele polo oposto, em uma cilada que às vezes nós, como espíritas, nos colocamos, que espírita não chora, espírita não sente saudade, espírita isso e aquilo outro. Aí só se for o espírita que perdeu a sensibilidade. A gente já vai ter um probleminha que uma terapia pode até ajudar. O que nós falamos da postura que não é o adequado é quando nos desesperamos como se a imortalidade não fosse uma realidade. Aí fulano desapareceu, eu perdi. Ninguém perde ninguém. As pessoas continuam na condição de espíritos, inclusive talvez até mais próximos do que imaginamos, enquanto que estávamos ali ladeando na vida corpórea. Pensar assim nos ajuda e muito a olhar o nosso cotidiano, não só acordo de manhã, durmo à noite, tenho que trabalhar, minha subsistência, preocupação com o filho, com o marido, com o trabalho, com o que acontece aqui e acolá. Isso está na ordem do dia, a gente sabe. O problema é quando isso assume uma centralidade e importância a ponto de suprimir o que é o primordial, que é a nossa condição espiritual. Lembram de Marta e Maria? Enquanto ali Jesus estava falando que uma escutou, a outra estava preocupada com os afazeres domésticos, eu não estou dizendo que a gente vai deixar de arrumar casa, que a gente não vai se preocupar com higiene, não é isso que se está falando, mas é excessiva centralidade com algumas coisas de ordem material que fazem com que a gente perca a conexão com o que é sagrado, com aquilo que é divino. E aí eu estou me referindo a hábitos que podem parecer simples, mas que não são simplórios no dia a dia. Eu estou falando de oração, eu estou falando de leituras salutares, eu estou falando de círculos sociais saudáveis, onde a conversa me acrescente e me eleve do ponto de vista espiritual. Não são as rodas da maledicência, onde eu vou julgar o ato alheio, as decisões que as outras pessoas tomam. Eu estou falando de adoção de hábitos saudáveis para que isso nos possibilite uma conexão em que eu fique o maior tempo possível em conexão com Deus e os bons espíritos. E nessa vida que nós estamos levando de tecnologia, de relações em que um like que a gente recebe no Facebook, no Instagram, qualquer outra coisa, diz da nossa valoração. Isso não diz absolutamente nada a ninguém. Se a gente for pensar que no momento em que Jesus esteve na cruz, ele não teve nenhum seguidor. Se ele dependesse hoje de um Instagram de seguidores, muito provavelmente ele não teria a adesão do que as celebridades estão por aí, então, aproveitando. Não é um menosprezo a quem faz determinadas coisas aqui e acolá. Isso não nos interessa. O que eu estou falando é que aquilo que de fato tem sentido, é prioritário, é importante, ainda é deixado, e quando eu estou falando ainda, eu estou lendo a humanidade, não pessoas ou grupos específicos, e o resultado é o que nós estamos vendo por aí no nosso planeta. Guerras, violência, exclusão, demarcação territorial, o valor que é atribuído ao outro vai depender de sua nacionalidade, do continente em que a pessoa resida, da cor de sua epiderme, do idioma que fale, da classe social que ocupe, enquanto que o grande exemplo que o mestre veio nos dar, inclusive a sua opção, se a gente for pensar assim, né, o que é que Jesus realmente pensou quando veio estar entre nós? Porque ele poderia reencarnar, eu não diria nem o fariseu, que era a nata do povo judeu, ele poderia vir como imperador romano, afinal de contas, ele era o rei, é o rei. Pensando assim, por que mesmo que ele escolhe nascer entre o povo em Israel totalmente subjugado, considerado como pária social, numa exclusão, em fome, miséria e ignorância, sem nenhuma possibilidade educacional, se relaciona com pescadores ignorantes, rudes, como nós conhecemos dos próprios relatos da história, ainda vai nascer filho de carpinteiro, não tinha nenhum tipo de valoração social, nasce de uma mulher que, no caso, Maria, totalmente anônima, ela só passa a ganhar o status, claro, depois que Jesus vai sendo mais conhecido, principalmente no auge dos seus 30 anos, e aí é óbvio que as pessoas, ali sim, ele estava no que hoje chamaríamos de fama, mas ele estava secando
ou melhor, sanando a sede dos sedentos, que é o que ele diz: aqueles que têm fome e sede, vinde a mim que eu vos saciarei. A fama vinha disso, dos anseios da alma que não eram então correspondidos, e ele personificou todas essas promessas divinas na sua passagem por aqui. E não só aquele tempo, até hoje é dessa fonte que nós bebemos. E não é à toa que o Espiritismo adota Jesus como nosso modelo e guia. Lembrar que modelo e guia não significa que da noite para o dia nós vamos todos ser Jesus. Nós somos seres crísticos, chegaremos nesse ponto. Mas ser modelo significa que eu tenho algo que pode me possibilitar, nas minhas condições, segui-lo no que ele fez. Daí a pergunta: nessa situação, o que faria Jesus? E aí, dentro do meu nível evolutivo, eu vou me aproximando dele e vou agindo em consonância. Mas voltando para uma possível, que é uma audácia da minha parte, eu estou tentando pensar o que é que Jesus imaginou para reencarnar, mas ele escolhe então renascer entre os judeus, aqueles que ele escolhe para ser então os seus apóstolos, porque discípulo é aquele que eu ensino alguma coisa. Então todos nós em algum grau podemos ser dele discípulos, mas apóstolo é de fato aquele que vai levar a cabo a sua missão. Ele tinha os 12. Pensando assim, olhando o perfil desses apóstolos, a gente tinha um impulsivo, rude, ignorante. A gente tinha um outro que ninguém vai qualificá-lo, mas ele cuidava da bolsa e cuidava das questões dos recursos daquela comunidade ou irmandade, mas de vez em quando se percebia que esse dinheiro não estava sendo bem investido como deveria, e ele jamais advertiu, jamais chamou atenção e nem quis afastar. No discurso do mestre, o que havia era: o que nós precisamos combater não é o pecador, e sim o pecado. Porque quando ele faz a afirmativa que no meu rebanho, dos 100, se uma só ovelha se desgarrar, deixarei as 99 e irei buscar esta, ele está dizendo que julgamento não cabe no seu reinado. Então, a cada um segundo as suas obras, é sempre na possibilidade, no ritmo do outro. Imposição evolutiva não existe. Se Jesus fosse se valer de imposição, nós estaríamos em maus lençóis. Porque ele agora iria dizer para todos nós, aquela ideia das ovelhas, né? Ou a gente de separar o joio do trigo, ou você agora se transforma efetivamente no trigo, ou não tem vez para você. Teríamos imensas dificuldades, porque são séculos e milênios de condicionamentos em comportamentos arraigados que até hoje temos dificuldade de nos desvencilhar. São mais de 2000 anos que o Cristo espera pacientemente para que nós aceitemos o seu convite de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Refletir nesse sentido significa que estabelecer um padrão comportamental para que o outro se encaixe é um grande equívoco, porque nem o perfeito, aquele que poderia exigir de nós tal condição, o fez. Então, há um respeito à ritmicidade, à condição evolutiva, que não nos exime da responsabilidade de orientação, mas não nos outorga a condição de carrascos, daqueles que vão fazer com que o outro evolua do jeito que eu determino. E quem disse que você está evoluído a ponto de ser o modelo da evolução alheia? Por isso que a ideia da introspecção, do mergulho em si, é saber como eu estou, porque o que somos já sabemos, essências espirituais, mas essa essência que não muda nunca, porque é fruto da hereditariedade divina, está ciumenta, possessiva, avara, agressiva, preconceituosa, mas que com o passar do tempo e com os estímulos evolutivos, vai se despindo dessas capas de orgulho, vaidade e tantas outras adjetivações ou imperfeições temporárias que nós ainda trazemos e que justifica a sucessão de reencarnações até que a gente consiga apresentar à divindade um boletim sem notas vermelhas. Chegará esse dia que seremos aprovados em todas as disciplinas, tiraremos 10 em amorosidade, em colaboração, em fraternidade, vai ser aquele boletim verde. Na minha época ainda tinha isso, quando a gente dava uma olhadinha assim para a mesa da professora, tinha um vermelho na prova, o pânico já se instalava, antes da prova chegar às nossas mãos.
mas ver uma canetinha verde já dava uma alegria, que a gente já sabia que era uma nota satisfatória ou boa. É esse boletim moral que a gente vai precisar apresentar. Não vai ter carrasco, nem juiz, lá com um martelinho para dizer se fomos aprovados ou não. O tribunal está na nossa consciência, porque é nela que as leis divinas, como o Espiritismo traz para a gente, estão inscritas. Só que lê-las vai depender da nossa caminhada. Cada um vai ler e entender, apreender essas leis de acordo com a sua caminhada. Quando a gente faz afirmações como que Deus proteja, digamos que a minha tropa ou o meu exército, e os outros que são igualmente filhos dele também não terão proteção? Aí, a partir de um princípio de que ou temos vários deuses a nos guiar, ou que Deus, então, ele usa alguma perspectiva protecionista, que alguns filhos são diletos e outros nem tanto. Essa lógica para um Deus que é soberanamente justo e bom não existe. E foi isso que o Cristo veio exemplificar. Tudo isso só para dizer que essa pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, todos aqueles que estão comungando nessa perspectiva de entender que Deus existe, que nós somos imortais, que há uma lei de justiça, que para toda ação há uma reação, isso não é mítico, não é mágico, não é uma afirmativa teologal, isso é uma questão física. Toda ação terá uma reação. Reconheceis a árvore pelos frutos. De acordo com os frutos que temos daquilo que estamos semeando, nós saberemos se as nossas ações estão sendo consentâneas ou não às leis divinas. Isso ajuda e possibilita saber que roteiro nós escolhemos e estamos seguindo. Por isso que laços de sangue não vão estabelecer necessariamente laços espirituais. Isso vai depender das escolhas, da condição, do nível e da caminhada de cada um. Uma outra afirmativa no capítulo do Evangelho é: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes. Então não são os pais que no momento da concepção em que surge o corpo, que eles originam o espírito. Nós todos viemos do princípio espiritual. Esse princípio, que a gente denomina de princípio inteligente, que a gente vai animando a matéria e conferindo raciocínio, possibilidade de escolha, esse sim já pré-existe. O corpo passa e nós continuamos, ainda bem. Só não temos ainda essa crença tão sólida e corporificada, que é o que gera essa sensação de que eu preciso reter. Então eu preciso fazer procedimentos para me manter jovem, porque quanto mais eu percebo que o corpo vai naturalmente perecendo, perdendo um pouco do seu tônus vital, trazendo limitações outras, eu tendo a pensar e estou na reta final, está acabando. E como eu tenho uma identificação muito forte com a matéria terminar significa que eu terminarei junto com ela. Ledo engano. Os espíritos rasgaram esses véus e essa revolução que é o espiritismo fez com que eles nos apresentassem: olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque tem uma realidade por aqui que pode ser boa para alguns e pode ser um tanto quanto desagradável, a depender daquilo que você esteja semeando pelo mundo. Então isso, fazer com que esse descortinar dessa realidade se apresente, faz com que tenhamos uma ideia e um foco nas nossas existências centrados naquilo que é imortal, ou seja, nós mesmos. Vamos continuar. O que estamos plantando hoje já é produto daquilo que vamos encontrar no futuro. Não há necessariamente uma vida futura, a vida futura é hoje. Então, se cada um examinar os pensamentos, as emoções e os sentimentos, vão saber que vida futura terão. Assim como vão saber em que colônia estarão no mundo espiritual, porque eu acho que vocês que estão aqui estarão em colônias super evoluídas, né? Assim, eu não vou nem dizer nosso lar, eu acho que vão ser outras já de outra condição e qualidade para essa que nós estamos nos preparando para estar presentes. Pelas risadas e alegria, deu para ver que é isso que nós de fato vamos encontrar. Brincar ou não com essa perspectiva vai dizer de cada um o que é que está nutrindo internamente, porque a gente não vai para determinado lugar, que são construções conscienciais.
Não é que tem ali uma treva umbral, uma colônia, uma edificação que alguém construiu com cimento, não. Isso são construções mentais. São energias que os fluidos constituem de acordo com a nossa condição. Então, saber para onde vou é simplesmente saber onde me encontro. Eu não vou para o umbral, eu não vou para a treva, eu não vou para a colônia. Eu estou lá. Porque se eu tenho uma nuvem de testemunhas e tenho afins, eu já me encontro nessas paragens. Por isso que é muito importante viver a experiência corporal, não como se matérias fôssemos, até porque não somos, temos o corpo material. Precisamos viver como espíritos, e isso não quer dizer alienar-se da realidade, mas não perder o fio condutor, o religar, que é a religião, religar ou voltar-se para Deus, para que nós não nos percamos em um mundo de ilusão. E aí a gente acha que seja então melhor do que o outro, por essas questões de preconceito que nós vemos por aí. Criamos uma falsa ideia ou um falso movimento da alma, como Paulo Apóstolo fala na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, quando nos encerramos numa ideia de superioridade em relação aos outros, enquanto que o modelo e guia vaticinou. Se quiseres ser o maior no reino dos céus, sirva, seja o menor neste mundo. E é bem o contrário que a gente anda fazendo. A gente usa força para mostrar uma superioridade que nós não temos. Porque o corpo a gente devolve, a matéria fica aqui quando partimos, e a única coisa que a gente leva para o mundo espiritual são os tesouros da alma. Ou a gente os conquista ainda aqui, que é para isso que estamos, provar que estamos, expiar as consequências dos delitos do passado e refazer a rota. É isso que é estar em planetas de prova e expiação. Não é punição, não é castigo. Deus não disse assim, ó, aquele planeta ali tem guerra, vou jogar Jamília ali. Não. Se aqui estou é porque algo faz com que eu esteja afim aos seres que aqui se encontram. Porque eu sei, eu tenho certeza que eu não sou espírito em missão. Então, sabendo que eu não sou espírito missionário, por mais que eu não comungue de algumas ideias, há algo em mim que me atraiu para este órgão. Pensar assim significa quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, são esses que aí estão. E que se eu me encontro nesse planeta, eu estou num nível evolutivo próximo ou equiparado a eles. Porque, mesmo que Jesus tenha dito que são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, são os que estão no diapasão que Ele trouxe. Mas eu também tenho irmãos, irmãs e mães que agem voltados para o mal. Porque o que estabelece é a lei de sintonia e afinidade. Aí quem vai escolher a própria família vai ser cada um de nós com aquilo que está no trilho. Se não, aquela afirmativa de Jesus, eu não vim destruir as leis, perde o sentido. Porque ele não iria derrogar a lei de afinidade e sintonia. Pensem assim, eu sou afim de alguém, no sentido da afinidade, quando eu tenho preferências, estilo, alguma coisa semelhante ou igual que me aproxime do outro. Então, eu estabeleço afinidade. Quando a afinidade dos gostos, então, se estabelece, eu parto para aquilo que a gente chama de sintonia. Quando a radiosintonia e as ondas vibratórias se encontram, se eu mantenho os mesmos hábitos, elas vão se tornando cada vez mais duradouras e difíceis de serem desfeitas. Por isso que os casos obsessivos, eles duram o tempo que a minha fraqueza moral dura. Não há obsessão para sempre. Ela só persiste enquanto eu estiver me mantendo afim com o obsessor, que nada mais é do que o meu grande companheiro que eu convidei para partilhar da minha vida. Porque aquilo que ele se sentiu atraído é o que eu nutro. Então eu não tenho inimigos, eu tenho parceiros daquilo que cultivo internamente. Do mesmo jeito com os bons espíritos. Se eu me predisponho ao bem, serão meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe os espíritos que estão destinados ao bem. Ou aqueles que fazem a vontade do Pai, que foi o que Jesus veio nos exemplificar. Notem que escolher as nossas famílias é uma questão realmente de determinação. Eu vou atrair aqueles que estão na mesma faixa vibratória que eu. Se isso acontecer de forma contrária, significa que ali há ou um ajustamento ou acréscimo de misericórdia divina para que, pelo exemplo de quem evoluiu, os mais endurecidos possam mirar-se. E
se aquilo, o mirar-se, não tenha surtido efeito? Os Espíritos respondem o Evangelho. Significa que você tem pouca fé. Porque se acreditais em imortalidade, a semente plantada hoje germinará no futuro. Isso faz com que a gente estabeleça uma relação e uma conexão com o divino de esperança e certeza na vida futura. Porque se não tivermos acalentado em nossos corações a certeza de que essa vida futura existe, viveremos como pessoas desgraçadas, desesperançadas, onde nada poderá sanar a nossa condição de dor e iniquidade. E não foi isso que o Mestre demonstrou. A gente ainda mantém Jesus muito preso à cruz, mas a gente precisa lembrar que pela ressurreição, ou que entendemos das possibilidades, que não é também a temática de manipulação perispiritual, ele se mostrou imortal. E foi além de mostrar-se imortal quando, ao terceiro dia, ele se apresenta a Maria de Magdala. Ele ainda permaneceu por 40 dias com os seus apóstolos, ainda dizendo como eles deveriam pregar e trazer as pessoas para esse grande rebanho do Mestre. Então, saber desse exemplo, das confirmações e do que Jesus representa, faz com que entendamos que os nossos irmãos são a humanidade e que é uma grande perda de tempo, energia e possibilidades de crescimento estabelecer guerras com os outros países, ser preconceituosos, racistas ou qualquer outra coisa que nos indique, na escala espírita, você está na condição de espírito imperfeito. Você não vê nada além do que o seu interesse pessoal. E não é mais esse lugar que nós desejamos ocupar. Somos os candidatos a sermos aqueles que ocupam o segundo lugar na escala, os espíritos bons. Só aí a Terra vai conseguir, então, chegar na tal fase de planeta de regeneração. Por enquanto, a gente ainda vai vendo muito choro e ranger de dentes, mas podemos fazer a transformação. Primeiro aqui, fazendo com que o reino dos céus resplandeça e depois reverberando no mundo. O outro ponto. Os espíritos que integram um núcleo ou uma célula familiar podem ser simpáticos e nutrirem afeições entre eles, assim como podem ser completamente estranhos. Isso também aqui a gente já falou, que são as questões do passado e que são os dois casos, são questões do passado, relações bem construídas e as outras as relações de desgaste, de falta de respeito, de imposição e tantas outras coisas que a gente conhece. Quando a gente diz que pode haver perdão e reconstrução de laços, significa que essas famílias corporais podem se tornar espirituais? Não necessariamente. Às vezes a confusão é tamanha que cada um fazendo aquilo que deve não cultivam esses laços espirituais depois. Então, cumprem a sua função e seguem sem necessariamente manterem contato, afetividade ou qualquer coisa que o vá. Para a gente não ficar também com aquela continha fechada, 880, é só assim, é só assado. Não é bem assim que as coisas funcionam sob a perspectiva espiritual. Um outro ponto. Os verdadeiros laços são os da comunhão e da simpatia, e não os oriundos da consanguinidade. Isso é para que a gente entenda que determinadas dificuldades que vemos em alguns lares se explicam por questões do passado, construções espirituais equivocadas, e que a reunião que Deus permite é para que esses laços sejam reconstruídos e a harmonia e o equilíbrio se estabeleçam. Isso pode ser em uma encarnação, pode ser em várias, pode ser com outras pessoas vindo para o cenário e por aí vai. E vamos lembrar de outra questão, quando a gente fala de parentesco corporal e espiritual. Quando nós reencarnamos, não necessariamente todos os espíritos que compõem as famílias estão ali. Tem os que ficam na retaguarda, tem os que permanecem lá no mundo espiritual, tem os que estão aqui, mas compondo outro núcleo, mas que a gente pode se aproximar. Não é necessariamente assim, pai e mãe o tempo inteiro. Essas coisas podem variar dependendo das nossas necessidades. E lembrar que a nossa família é a humanidade. Isso é o que Jesus quis dizer com quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Toda a humanidade. Ele não veio fazer a libertação de um povo específico, mesmo com os traços de escravidão que nós conhecemos. Ele pensou o planeta, que é o orbe ao qual ele geme. Inclusive, como os espíritos nos contam, quando o planeta estava no seu processo ainda de germe, de toda a criação, ele já era o espírito responsável por esta casa que nós aqui estamos
E aí, quando a gente diz, um desastre natural, como no Rio Grande do Sul, que parece uma grande surpresa, é o nosso desapreço àquilo que nós recebemos por acréscimo de misericórdia, que é esta casa, que é o planeta, para que a gente cresça. Então, não é só na relação com o outro, com o semelhante, é com a casa que nós estamos temporariamente habitando, como está lá escrito em O Céu e o Inferno e repetido na Gênesis. Os planetas, eles são um retrato fidedigno dos seus habitantes. E se a gente está vendo que está aí, dá para ter uma noção de como estamos moral e espiritualmente falando. As perguntinhas finais. Quem compõe nossa família espiritual? Aí é só saber que família eu represento. Aí cada um consulta o seu íntimo, pensa no que está ofertando ou deixando de ofertar e vai ter uma ideia de quem é que compõe a sua família espiritual. É semelhante ao raciocínio da nuvem de testemunhas de Paulo de Tarso. Podem ser do passado e podem ser aquelas próximas da nossa frequência interior. Então, os meus familiares podem ser tanto aqueles que estabeleci laços no passado, de simpatia ou de discórdia, mas podem ser aqueles com os quais eu me afino nesse momento. Conheço agora, mas que a similitude dos hábitos acaba aproximando. E lembrar também que há almas afins no erro, para a gente não ficar achando que a afinidade é algo sempre positivo, moralmente superior. Não, porque a gente também encontra famílias de traficantes, famílias de pessoas imorais. Quantas vezes a gente vê, mas meu Deus, pai e filho envolvidos? Sai um pouco da consanguinidade, olha que são espíritos afins. É porque a gente encerra nesse núcleo familiar esquecendo que a humanidade também aproxima e constitui família. Então, se o pai bebe, o filho bebe. Se mãe fuma, filho fuma. São espíritos afins. Tira um pouquinho essa ideia, um tanto quanto restrita, de consanguinidade e olha o espiritual, que a gente vai conseguir ter uma possibilidade de leitura muito maior. E quero fechar, trazendo um exemplo de nosso lar, com essa afirmativa que Raul Teixeira nos traz, que afinidade não implica desamor, não implica ódio, mas sim falta de sintonia. Eu posso amar o outro, mas se ele não está de fato mantendo aquilo que poderia estabelecer uma sintonia, não há como me manter perto. Aí é por isso que eu vou trazer o exemplo, dois exemplos, um da jovem desencarnada, que eu sei que vocês sabem de cor salteado, que é do capítulo de Nosso Lar, que é a neta de Dona Laura. Dona Laura coloca ela em casa, é um exemplo muito bom, depois que ela desencarna, né? Então, Dona Laura tem lá a casinha dela, constituída, está com Lísias, e tem noiva de Lísias e tudo mais, e essa neta, então, desencarna, ela teve tuberculose, e um detalhe, ela não faz a refeição à mesa junto com todo mundo, porque ela não tem condição, sintonia, de estar fazendo a refeição junto aos demais sem que ela comprometa pelos fluidos que ela emite. Primeiro que ela desencarna de tuberculose, mas ficou preocupada com o noivo que ficou aqui na Terra. Então, na cabecinha dela, seria até mais interessante que ele desencarnasse logo para ficar lá com ela. Eu não sei se o noivo ia achar uma proposta interessante, mas ela estava achando que seria melhor. Só que Dona Laura diz a ela, deixe de apego, porque as pessoas não são nossas posses. Ele é jovem e tem a possibilidade de reconstruir a sua vida. Inclusive, ele não lhe prometeu essa fidelidade eterna porque não sabia do seu desencarne. Inclusive, a sua amiga que ia visitá-lo, ia lhe visitar enquanto você estava doente, vai ser a futura esposa dele. Não, foi bem isso, eu acho que ela não achou isso interessante, padeceu e sofreu e chorou. E por essas questões emocionais, por mais que Dona Laura tivesse afinidade e amor por ela, não havia sintonia com esses sentimentos de posse e de outras necessidades que seriam aprisionar e achar inconcebível que ele reconstruísse a vida dele, ainda mais com a amiga. Aí olha o que a Dona Laura diz para ela. Mas não é muito melhor com uma pessoa que você já conhece, sua amiga, que vai vir dar vender do que outra que você desconhece? Então, Dona Laura vai dando assim umas soluções que muito provavelmente ela não achou interessante, mas que no nível evolutivo de Dona Laura, minha mãe,
universal, que não dominam, que não impõem, que não têm posse, que libertam o outro para serem aquilo que podem ser naquele momento evolutivo. Então, esse é um exemplo. E o outro, um tanto quanto mais distante das nossas vivências habituais, mas eu ainda o acho mais certeiro em nosso lar. Inclusive, o capítulo, que é o 46, ele se intitula Sacrifício de Mulher. E esse título é propositado, porque na nossa condição evolutiva e de leitura, isso seria um verdadeiro sacrifício. Olhem as perguntas que André Luiz vai fazer. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Então, a mãe de André Luiz vai contar para ele que ela vai voltar, ela vai reencarnar. E André Luiz fica assim, mas meu Deus, minha mãe, um espírito dessa evolução. Vocês já devem ter observado que a mãe de André Luiz não mora em nosso lar. Ela vem de uma colônia superior visitá-lo. E não é visitá-lo assim como nós estamos nos vendo, não. Ela vem pelo sonho. André Luiz tem acesso à sua mãe pela emancipação. Ah, mas ele não está desencarnado, então emancipa? Lembrem que a gente tem perispíritos. A gente sai do corpo físico, o perispírito fica. É o outro corpo para o mundo espiritual. Então ele dorme, porque ele tem ainda essa necessidade, e no sonho ele encontra com a mãe. Claro que é um sonho muito mais consciente do que esse que a gente tem aqui, ainda preso às questões materiais. É bem diferente do governador de nosso lar, que não dorme. Ele não tem essa necessidade. E vocês já viram até o que o governador de nosso lar faz nas férias, né? Ele sai do posto e vai para os ministérios ver o que é que tem para fazer. A gente ainda faz umas viagenzinhas, mas ele não para em momento algum. A gente vai chegar lá nesse ponto, não precisam ficar preocupados em o que fazer nas férias não, viu? Podem vir para o NEPOM, ficar ali, tá tudo certinho. Então, André Luiz, surpreendido, vai então perguntar, ou melhor, protestar. Não concordo. Voltar a senhora Carme? Que internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? E aí a mãe responde, não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Olha a diferença da reação entre a mãe de André Luiz e a neta de Dona Laura. Ela está totalmente distante desse campo mesquinho emocional que a gente ainda cultiva no nosso dia a dia. E aí ele resolve, então, depois desse carão carinhoso de sua mãe, perguntar, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? E ela diz, não. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Ele nem sabia que a esposa estava ali buscando socorrê-lo. Primeiro que ele estava completamente desequilibrado e aturdido no umbral, correndo das duas amantes que agora estavam cobrando dele o que ele não deu enquanto encarnado. E ela, naturalmente, cuidando do marido, né, de sua última encarnação, e ainda tentando socorrer as amantes, suas filhas do coração. Notam que é outra condição espiritual? Minha mãe, minha irmã e meu irmão. E aí ela segue. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição, que é o medo, e aquele pavor e querer sair da condição para jungi-lo à nova situação carnal. Aí minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Aí a gente vai entender por que espíritos tão dissonantes de seus pais e mães reencarnam, embrutecidos com pais amorosos, ou o contrário, são por conta desses arranjos que fazemos no mundo espiritual por amorosidade. Não necessariamente amorosidade ao outro, mas amorosidade ao nosso Pai Celestial. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais,
é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Ou seja, se você criou problema com as leis divinas, a expiação é automática. Cometeu o delito, a expiação se apresenta. Por isso que é melhor pensar 2 vezes e não fazer. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. O que é que ele está dizendo aqui? A fatalidade é, se fiz, terei que responder. Eu sou livre para as minhas escolhas, mas da colheita jamais escaparei. Então, é bom pensar no que estamos fazendo. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. E no finzinho, ela vai dizer, essas interrogações... Não, André Luiz pergunta antes, Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mão dos inimigos? Ele perguntando do pai que estava lá correndo das amantes. Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade, ela vai cobrar. E para finalizar, ele pergunta, e essas mulheres, que será feito dessas infelizes? E a mãe de André Luiz responde, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem um rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Ela poderia muito bem avançar sem se preocupar, mas o que leva à evolução é justamente o reconhecimento de quem é minha mãe, quem são os meus irmãos e quem são as minhas irmãs. Todo aquele que faz a vontade do Pai. Só reergueremos esse planeta com amorosidade. E essa é a mensagem que deixo para vocês nessa tarde. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada. Que Jesus te proteja, te abençoe e que você volte sempre para nos ensinar. Vamos passar para a nossa segunda fase, que é o nosso passo individual, e agradecer a Deus e aos mentores da casa por essa grande oportunidade, por esse banquete de luz. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da última hora dessa casa de oração, de paz, queremos te agradecer por estarmos aqui nesse momento, nesse banquete de luz, aprendendo e aprendendo os seus ensinamentos, nos tornando melhor, Jesus, tentando subir um degrauzinho. Obrigado por essa grande oportunidade. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos do Sul, todos os nossos irmãos da guerra, nosso planeta, Jesus, em harmonia e paz. Gratidão, Senhor, por tudo. Que possamos, a cada dia, amar os nossos irmãos sofredores. Que possamos, Jesus, fazer alguma coisa de bom para o próximo. Que a paz permaneça no coração de todos. Que Jesus envolva a todos nós, a toda a humanidade. Que assim seja. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda
que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a aflição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus.